Vamos conversar agora sobre saúde aqui no Brasil, sobre varíola, sobre Covid. Olha só, a Organização Mundial da Saúde confirmou que o surto da varíola dos macacos registrou em números oficiais 50 mil casos em todo o mundo. A maior parte dos infectados está na América do Norte e na Europa, mas a gente sabe que o surto já chegou aqui no Brasil, né? O diretor-geral da OMS, que é o Tedros Adhanom, ele tranquilizou a população, mostrando que os indícios são de queda nesses números. E daí eu chamo a Karina Calife, médica sanitarista, professora, que está sempre aqui com a gente, nos ajudando a entender esse momento relativo à saúde, né, no país e no mundo, para nos ajudar a entender de fato a situação da varíola dos macacos hoje aqui no Brasil. Karina, é sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Prazer também meu. Tava com saudade de vocês já. Também. Então, você estava falando aqui do Tedros, né, do que foi colocado em relação à monkeypox ou a nova varíola humana, né? Como tem se falado, a gente de fato já tem em torno de 109 países em que esse vírus já se disseminou e que temos casos confirmados, né? No total, hoje, eu acho que a gente tem algo em torno de 53 mil no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente tem mais de 5 mil casos já. O Brasil já passa a ser, está entre o terceiro e o quarto país do mundo em número de casos, né? Então, acho que essa Sim. questão que o Tedros traz, a OMS traz, é importante dizer assim, olha, não é para ter pânico, não é para desesperar, porque existem várias formas de controle diferentes. Porém, esses lugares que já estão controlando e que estão conseguindo diminuir o número de casos, Thalita, tem feito uma coisa que a gente tentou fazer com a Covid aqui no Brasil e não conseguiu, que é essa coordenação nacional e aquilo que a gente chama de rastreamento dos casos. Então, você identifica os casos positivos e rastreia os contatos. Ao rastrear os contatos, você isola esses contatos e faz aquilo que precisa ser feito, do ponto de vista de cuidado, né, de isolamento, cuidado, atenção, e também nos casos que forem precisos em relação a esses contatos, assim que chegar, que a gente tiver disponível, a vacinação e também medicações que hoje a gente já tem, né? Antirretrovirais e tudo mais. Então, É apesar de importante, sim, não inclusive, a é para gente estar dando. desesperar. Desculpa, Sim. Não, apesar é de sim, importante. não é para desesperar, mas aqui no Brasil a gente tem que estar atento. Então, achei interessante a gente estar rodando essas imagens, inclusive para ter uma ideia do que é essa ferida que sai, né? Porque eu nem fazia muita ideia de como isso se manifestava. E sabe que tem aí um detalhe importante que eu queria até compartilhar com o pessoal aqui, com a Karina, que é a atenção no sistema de saúde que está acontecendo, né? Eu tenho uma colega que foi agora pela manhã no hospital com suspeita de herpes zoster, e ela foi encaminhada diretamente para fazer o teste da varíola dos macacos. Então, assim, que vocês. Outra coisa, eu prestei atenção que você não está chamando de varíola dos macacos também, né? É de varíola humana, é isso? Então tem essa questão do cuidado na saúde e da nomenclatura também. Na verdade, assim, monkeypox é o nome que a gente, né, chama internacionalmente, é o que está na literatura até aqui. Eu acho que tem um pensamento de ver, até porque o macaco ele não é o animal que está no meio do caminho desse processo, vamos dizer assim. Normalmente são pequenos roedores, são outros animais que fazem esse. Porque a varíola, a gente não pode chamar de varíola humana, porque varíola humana é outra doença que a gente já tem erradicada. O pessoal chama de nova varíola humana, né? Ou a monkeypox, ou varíola dos macacos, enfim. Tem toda uma discussão dessa nomenclatura, mas com muito cuidado também para que não seja uma coisa preconceituosa, que gere qualquer tipo de tabu. Porque acho que é outra coisa importante de dizer, né, Thalita, que, na verdade, é uma doença que era endêmica em alguns países da África e que as pessoas não estavam muito atentas, e as crianças e tal. O que é que chamou a atenção? Foi essa mudança de espaço. O lugar endêmico é aquele espaço que já acontece, né, normalmente. Então, começou a acontecer bastante na Europa, nos Estados Unidos, e hoje, como eu disse, tem mais de 100 países com casos confirmados. E tem essa coisa que, sim, você pode ter várias formas assim diferentes. Às vezes você tem muitas dessas feridinhas, dessas bolhas e tal, mas às vezes você tem menos. Tem pessoas que têm poucas e que positivam para isso. Por isso você tem que fazer o diagnóstico diferencial numa doença, ainda mais aqui em São Paulo, porque dos 5.409 casos confirmados no Brasil,
3.135 estão em São Paulo. Então, nós temos realmente o maior número. O Hospital Emílio Ribas tem feito essa centralização, tem todo um processo de colher, um RT-PCR como é o da Covid, só que da lesão, né, que se faz, o contato, ele tem algumas formas de contato, muita coisa ainda precisa ser estudada e tal, mas principalmente é o contato pessoa a pessoa, né, algum contato respiratório também, por objetos contaminados. Então, no caso, as pessoas se infectam, mas os objetos podem estar contaminados, né, de alguma forma. Enfim, eu acho que são essas as questões. E essa questão da vacina? Porque tem alguns países que já estão aplicando vacina. No Brasil ainda não tem essa previsão de campanha de imunização em massa, né? E tem uma questão sobre vacina que foi feita até 79, né? Da varíola humana, não essa nova agora, mas que de certa forma protege em relação a essa nova também. Explica pra gente, Karina. Então, a vacina, ela na verdade já existe, mas ela não era fabricada em grande quantidade. A vacina já nova, né? A Genox, enfim, é uma vacina mais atualizada para esse adoecimento, para monkeypox. Só que não tem uma quantidade importante nem para venda, nem para compra no mundo. Então, o Brasil está para receber agora em setembro, não sei se já recebeu, mas estava para receber no início de setembro 20 mil doses, em outubro mais 30 mil. Mas veja, é uma quantidade pequena, né, de doses, então não dá para você vacinar a população. Por isso que a gente tem dito que tem que fazer esse modelo, que é um modelo de monitoramento dos casos e rastrear os contatos, porque aí sim você faz o bloqueio, que é que os países que estão começando a diminuir, que são esses países da Europa, fizeram isso com maestria, mas como fizeram em outras situações também. Então você pode fazer isso tanto de um jeito mais manual, telefônico, como em alguns lugares usam aquela história do contact tracing, né, de você poder também usar novas tecnologias, então fazer isso por app, para identificar, e com cuidado de você não precisa dizer quem são os contatos, mas saber quem são, porque ao saber quem teve contato, e como é extremamente transmissível, infecciosa, a gente consegue já, aí sim, fazer a vacina, bloquear, se for o caso, fazer medicação. Então, a gente vai ter que fazer esse tipo de coisa, porque não dá nem para dizer, vamos vacinar os profissionais de saúde como um todo, porque não dá, não cabe, né? Essa quantidade de vacina, ela é pequena. E então, seriam os profissionais de saúde que, de alguma forma, a gente teria que centralizar dentro da atenção primária e nos outros espaços, então, vacinar esses profissionais que têm contato, porque a gente já tem aqui em São Paulo profissionais que foram infectados a partir do cuidado dos casos. Quanto à vacina anterior, Thalita, sim, a vacina da varíola, ela protege contra a monkeypox. A questão é que tem muito mais efeito colateral e a gente não sabe o tempo. Então, se você tomar hoje uma vacina como aquela que tomou-se há muitos anos atrás, você se protege, sim, da monkeypox, só que você vai ter mais efeito colateral do que essa atualizada. E a outra questão que não se sabe é se a gente que tomou há um tempo atrás tem a proteção para essa agora, não por conta da vacina em si, mas do tempo decorrido, porque a gente não tem ainda noção desse tempo de proteção, ou seja, de quanto que esse tempo da imunidade se coloca, uma coisa que a gente deve ficar sabendo daqui a um tempo. A gente, de fato, tem um número de pessoas mais jovens, tem umas características que são muito específicas das pessoas que estão adoecendo neste momento, mas qualquer pessoa pode se infectar com o vírus. Temos até crianças, né, aqui em São Paulo, algumas. Mas não há expectativa de que se torne uma pandemia como a da Covid, por enquanto, né, Karina? Olha, por enquanto, se a gente for trabalhar nessa linha de identificar os positivos, rastrear todo mundo que teve contato, fazer o bloqueio, né, vacinal, de cuidado, observar, monitorar os casos positivos, a tendência é que a gente consiga controlar, como esses países da Europa, que você leu a notícia que a OMS está dizendo, tem uma queda, mas a queda é nesses países que está fazendo esse tipo de coisa, porque o Brasil tem mais de 200% de casos, se você compara, a mais, né? Se você compara de 22 de julho a 7 de agosto, foi 191,7% a mais, porque a gente passou de 500 casos para 1.000 e não sei quantos. E agora já passa de 200% a mais. Então, a gente tem uma rapidez que a gente precisa usar aquilo que a gente tem de possibilidade, a nossa vigilância, né, em saúde que a gente tem no SUS, a vigilância epidemiológica especificamente,
para fazer esse acompanhamento, né? Para identificar caso positivo, rastrear contato, né? E monitorar tudo isso. Fazendo esse link em relação à varíola e à Covid também, a máscara protege da varíola também? Porque a gente agora, em relação à pandemia da Covid, a gente tem números baixos. Eu estava até dando uma olhada, parece que nas últimas 24 horas tivemos 13 mortes, né, em relação à Covid. O ideal seria zero, é claro, inegável, mas a gente tem um número muito baixinho. Mas eu vejo que tem muita gente que ainda se protege com a máscara, ainda mais quando vai em lugar mais cheio, mais lotado. Isso funciona para a varíola também, Karina? Então, a varíola tem outras formas de transmissão também, né? Então, sim, a máscara ajuda, é uma das coisas, porque a gente tem a possibilidade de transmissão respiratória, mas a gente também tem outras possibilidades de transmissão, que é o contato pele a pele, especialmente. Então, por exemplo, você está num ambiente fechado, com muitas pessoas próximas, sem camisa, né? Ou alguma coisa mais exposta, e nas relações sexuais. Então, tem várias coisas que ainda precisam ser vistas e identificadas com mais cuidado, né? Para a gente dizer. Então, essa coisa da transmissão vertical, são várias coisas que a gente tem estudado para poder dizer com mais, vamos dizer assim, fidedignidade. Tem muito trabalho já. O que a gente sabe é que sim, é respiratório, então a máscara vai ajudar, mas ela não é suficiente. Então, às vezes a pessoa, camisinha, não tem que usar camisinha? Tem que usar camisinha, mas só a camisinha é insuficiente para isso. Então, são medidas, você lembra quando a gente estava falando da Covid, né? Que aquela história do queijo suíço. Então, são medidas que você vai juntando, essas medidas não farmacológicas que devem continuar acontecendo em relação à Covid-19, que apesar de estarmos com 13 mortes, 20, dependendo do dia, né? Porque a gente hoje é segunda-feira, vai 50 mortes por dia, isso ainda é muita coisa, né? Ainda é muita coisa para uma doença que a gente não deveria estar nessa situação, ainda mais que a gente tem tido uma diminuição da procura para os reforços, então é muito importante que as pessoas tomem suas doses de reforço, né? Sua terceira e quarta dose, assim que estiver disponível, não há risco, é extremamente segura e há uma diferença entre a proteção pós esse reforço, né? Sim. Ô, Karina, a gente pode falar em omissão por parte do poder público em relação a essa vacinação das crianças, que foi anunciada a vacinação para crianças de 3 a 5 anos, né? Mas a vacina não chega. Eu comemorei tanto quando o anúncio veio, mas até agora, no município onde eu moro, a vacinação não foi aberta de fato, né? E eu vejo isso acontecer em muitos municípios pelo Brasil todo. Há uma omissão em relação às crianças menores? Veja, a gente tem um problema atualmente no nosso PNI, né, que não é só aí. A gente tem visto coisas que a gente nunca viu antes, como, por exemplo, a falta da BCG, e claro que tem outras questões. Mas sim, a gente pode se programar do mesmo jeito, poderia ter se planejado, se programado, ainda mais que as vacinas para essas crianças menores, elas são vacinas do Instituto Butantan, né? São a Coronavac, é o que está liberado para as menores, que a gente tem tecnologia para produzir. Então, de fato, eu acho que como durante todo esse tempo, né, que a gente tem vivido com a pandemia da Covid-19, a gente já poderia ter tido uma resposta melhor sim, Thalita. Ainda mais que essas crianças menores são exatamente aquelas que vão ter mais dificuldade de usar máscara, que você não vai conseguir fazer esse controle com essas medidas não farmacológicas dentro das creches, das escolinhas e tal, porque é impossível você fazer isso com criança muito pequena, com maior já é difícil, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que manter, eu continuo usando máscara para tudo que eu vou fazer, claro que a gente muda um pouco, hoje a gente já sai de casa, já vai em um restaurante, né, e a gente até pega outras coisas de vez em quando, mas tem que ter o cuidado e tem que vacinar, assim como a gente vacina para a gripe todo ano, a gente tem que estar atento aos reforços que tiverem disponíveis para a nossa faixa etária, e cuidar das crianças, quem tiver disponível para a faixa etária das crianças, que muita criança de 5 e mais não foi vacinar, Thalita. Então também tem isso, né? A gente não consegue ir mexendo nas faixas etárias, mesmo que às vezes você tenha vacina, porque você tem uma diminuição, as pessoas têm medo, né? Essa questão da informação, que é muito importante. Então, por isso que o papel de vocês é tão bacana nesse processo. Estou falando de vocês, Thalita, o Bom para Todos e tal, mas estou falando também da imprensa como um todo, né? De levar informação adequada, de qualidade, para se saber que, por exemplo, para a vacina da Covid, eu já ouvi dizer, se eu estiver amamentando, eu não posso vacinar. Tem vários trabalhos dizendo que não há
nenhum impedimento, muito pelo contrário. E as gestantes têm muitos trabalhos demonstrando que a gente deve vacinar as gestantes, porque a possibilidade de agravamento é muito grande com mulheres grávidas e puérperas, né? E o Brasil foi o primeiro no mundo com morte materna, né, em relação à Covid-19.